Edson Nery da Fonseca, bibliotecário, professor universitário, pesquisador e, ademais, um grande especialista na obra de Gilberto Freire. E tão importante quanto isso, me perdoe dizer, é a nossa amizade de tantos anos. Várias décadas, desde o tempo em que ele trabalhou na biblioteca do Senado, da Câmara dos Deputados, e foi professor nosso lá no Departamento de Informação e Documentação, que ele foi um dos fundadores, inclusive. Ficamos amigos desde que nos conhecemos. Foi verdade, havia aí uma bastante identidade entre nós, e justamente eu queria explorar, estando aqui na casa dele, em Olinda, de que ele me falasse de algo que ele já colaborou conosco, que foi escrever um artigo sobre o Gilberto Freire, poeta, que nós publicamos aqui na página do Portal de Poesia Ibero-Americana. E eu gostaria de fazer essa primeira pergunta. Como era o Gilberto Freire, poeta, que talvez seja a faceta menos conhecida dessa grande figura brasileira? Olha, há um soneto que de Gilberto feito na mocidade, que é um pouco parnasiano, mas no qual Manuel Bandeira, escrevendo sobre Gilberto Freire, poeta, salientou alguns versos interessantes, outros banais. Agora, o fundamental em matéria de Gilberto Freire e a poesia é que ele, aos 18 anos, ele conheceu na Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, onde ele fazia graduação, conheceu uma grande poeta norte-americana chamada Amy Lowell, uma das fundadoras do imagismo. E os dois ficaram muito amigos. E quando ele foi à Colômbia, a Nova York, para fazer o mestrado na Universidade de Colômbia, ele conheceu e ficou amigo de outro grande poeta norte-americano, que foi Vachel Lindsay. Muito pouco conhecido no Brasil, mas é um poeta rapsodo que andava por todo o país dizendo seus poemas nos algodoeiros, recolhendo dinheiro numa sacola, sabe? Tomando banho no rio, lavando sua roupa no rio, pendurando em varas para secar. Levava uma vida assim, sabe? E quando se cansava disso, ia para Nova York e se hospedava num hotel holandês chamado Brevoort, e bebia muito. Gilberto Freire conta que, quando ia visitá-lo, ele devia estar já no 13º gin. Então, o Gilberto Freire tinha uma grande paixão pela poesia, e com 26 anos de idade ele escreveu esse poema, que é, como diz Manuel Bandeira, um dos melhores poemas sobre cidades brasileiras, que é Bahia de Todos os Santos e de Quase Todos os Pecados, que é um poema que tem 3 características do estilo de Gilberto Freire: o imagismo, que ele aprendeu com Amy Lowell e com Vachel Lindsay, a enumeração caótica e o expressionismo, que ele esteve na Alemanha em 1922, quando o expressionismo estava no auge entre poetas e pintores, né? O que é o expressionismo? É uma expressão da subjetividade contra a objetividade. Extraordinário. Né? E como era a relação dele com os poetas? Eu sei que ele era um homem que convivia muito com tão ligado aos poetas que há vários livros de poesia de autores pernambucanos prefaciados por ele. Foram pedir prefácio a ele. Isso é uma amostra de como os poetas gostavam dele, porque sabiam que ele sentia a poesia deles, era afinado, né? Ele tinha muita inveja da minha memória por poesias, porque ele dizia: eu não consigo decorar. O único poema que ele conseguiu decorar foi de um grande poeta português que ele admirou, simbolista, chamado Antônio Nobre, né? Esse poema chama Sensações de Baltimore. Esse Gilberto Freire dizia, eu gostava muito de ouvir ele dizer: cidade triste entre as tristes, ó Baltimore, eu mal diria que na terra existes, cidade dos poetas e dos tristes, com teus sinos clamando nevermore. Os comboios relâmpagos voando pela cidade de Baltimore
Leva uns sinos que de quando em quando ferem os ares o coração magoando, e os sinos clamam Nevermore, Nevermore. Em Baltimore está sepultado Edgar Allan Poe, que tem o poema que cada estrofe acaba com esse verso, Nevermore, Nevermore. Fantástico. E a relação dele com Carlos Pena, Mauro Mota, o próprio Bandeira, como era isso? Manuel Bandeira escreveu sobre Gilberto Freire poeta, Mauro Mota escreveu, prefaciou o livro dele de poesias, que ele chamou prudentemente de quase poesia, né? Ele achava que ele era principalmente prosador, embora ele gostasse muito de poesia. Sim, ele prefaciou o livro póstumo de Deolino Tavares, que era muito amigo dele. Prefaciou o livro de Otávio de Freitas Júnior, o primeiro livro sobre poetas brasileiros. Sabe? Fantástico. E uma última pergunta que me enche de curiosidade. Você, Edson, gosta de poesia, você recita poesia, sabe de memória, e é uma pessoa que tem o dom, né, de dizer poesia. E você nunca se atreveu a afirmar-se também como poeta? Não, eu dizia o meu professor e grande amigo até morrer, Álvaro Lins, escreveu isso numa das suas notas de um diário de crítica, que aqueles que não nasceram com a sorte de ser poetas são os que mais sentem necessidade de poesia. É o meu caso, eu jamais consegui me exprimir, tentei uma vez, não consegui, achei que não estava certo, eu sou um prosador, se bom ou ruim, não sou eu que vai dizer. Né? Agora, por causa disso, eu leio muito poesia e vivo exprimindo meus sentimentos de alegria, de tristeza, etc., com os poemas dos outros. Quando eu acabo de comungar, eu sempre rezo um poema de Manuel Bandeira chamado Ubiquidade, que é um poema místico. Eu publiquei um livro, uma antologia de poemas brasileiros de Manuel Bandeira de motivos religiosos, que é um aspecto da obra dele que ninguém tinha salientado até então. Né? E Manuel Bandeira, mas ele era cético. Foi cético, algumas vezes foi religioso, foi sensual, foi erótico, foi muitas coisas ao mesmo tempo. Não se pode exigir de um poeta daquela configuração que fosse uma coisa só na vida. Poeta é múltiplo. Edson, muito obrigado, meu querido. Olha, que bom revê-lo. Sou um grande admirador seu, além de amigo. Obrigado.